Bem, boa noite aí para vocês. Hoje a gente vai falar da parte de toxicologia dos alimentos, tá ok? Aonde nós iremos conversar sobre três tópicos, que é a parte das micotoxinas, dos metais pesados e, por último, nós falaremos dos praguicidas para vocês, tá? A parte da toxicologia alimentar, ou toxicologia dos alimentos, é a parte da toxicologia que se preocupa em estudar principalmente o efeito nocivo, tá? Que ocorre da interação do alimento com um agente tóxico. Tá? E este agente tóxico interagir diretamente com o quê? Com o nosso sistema biológico, ou seja, com o sistema biológico do homem. As principais causas de intoxicação hoje vistas, tá, se referem muito ao quê? A frequência do tipo de alimentação que o indivíduo irá comer. Isso independente daqui do momento em que ele fosse encontrar, seja em piqueniques, seja em refeitórios, tá, dessas lanchonetes, ou em grandes eventos sociais, ou até mesmo em restaurantes. Isto porque o indivíduo ele fica sujeito a se intoxicar por diversos tipos de agentes, não somente por bactérias, vírus, parasitas, como também por toxinas que estão presentes nos alimentos, ou também a presença de certos metais pesados que estão contidos ou que fazem parte da composição de certos tipos de alimentos, como, por exemplo, legumes, frutas, tá? Onde a gente verifica que há uma grande carga de metais pesados inseridos nela. Por isso que o primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre as micotoxinas para vocês. O termo micotoxina, tá, de uma forma geral, ele abrange tá, um grande grupo tá, de diferentes precursores tá, que, através de vias metabólicas, eles conseguem causar diversos tipos de toxicidades, não somente ao homem, como também aos animais. Por isso que o termo micotoxicose, esse termo aqui, tá, nada mais é do que o envenenamento causado pelo quê? Por essas micotoxinas. E essas micotoxinas, elas podem estar presentes, tá? Nos produtos agrícolas, nas rações industrializadas, nos produtos de origem animal, nos queijos curados ou nos alimentos orientais fermentados, como, por exemplo, aquele sushi, sashimi, tá? Que muitos de vocês gostam de comer. Tem que se tomar muito cuidado na forma do preparo e na forma principalmente do acondicionamento. Por quê? Porque são alimentos fermentados aqui. A mesma coisa de queijos curados por fungos, porque o próprio fungo chega um momento que durante a estocagem ele pode o quê? Ele pode haver uma hiperproliferação dele, causando a contaminação total do alimento, deixando que esse alimento seja para fins alimentícios e comece a se tornar um alimento que seja contaminado. Além disso, a própria questão de produtos obtidos pela fermentação, principalmente na cerveja, e hoje a gente vê que o termo da cerveja artesanal, que parte desse tipo de preparo, se tem que se tomar cuidado com os ingredientes para que não ocorra o que aconteceu naquele desastre na indústria, tá, em Minas Gerais, que a cerveja estava contaminada por um componente nela inserido, que causou a morte de algumas pessoas. Dessa forma, a formação, ou seja, a forma como essas micotoxinas se formam, são de duas maneiras. Elas podem se formar antes da colheita, ou seja, quando o fungo ataca diretamente a colheita, principalmente fungos do gênero Fusarium ou do Aspergillus, tá? Ou aqueles que acometem o que após a colheita. E a principal causa de contaminação após a colheita são fungos que estão aonde? Que estão no armazenamento, ou seja, péssimas condições de armazenamento dos alimentos causa a proliferação de certas espécies de fungos, principalmente do Penicillium verrucosum, como também do Aspergillus flavus aqui. E quais são essas condições que favorecem a produção das micotoxinas? São três, a saber, a umidade, ou seja, a ausência de água disponível, faz com que no alimento, tá, esse excesso, a ausência de água no alimento, evite o crescimento de fungo. Mas como aqui na nossa região, nós sabemos que a nossa região é uma região que fica tropical, e então ela é uma região quente e úmida, ela favorece, então, a proliferação desses fungos. Além disso, o próprio pH, nós verificamos que fungos que crescem num pH entre 2 a 8,
tá? Eles são ótimos para a produção de certos tipos de substâncias tóxicas. Mas quando nós falamos das aflatoxinas, que são produtos produzidos por esses fungos, tá? Um pH de 5 a 7 já é um pH favorável para a sua produção. Além disso, a própria composição química aqui do alimento. Isso por quê? Porque alimentos que apresentam um alto teor, principalmente de carboidratos, eles conseguem produzir altas produções, conseguem produzir altas quantidades de aflatoxina aqui. Diferente, tá, do que alimentos que são dessa natureza oleaginosos, que eles o quê? Eles não conseguem produzir tantos fungos. Por quê? Porque eles apresentam um alto teor de proteína. E para o fungo não interessa isso. Interessa o quê? Tem um alto teor de carboidratos aqui. E nós chegamos ao principal ponto daqui, os tipos de micotoxina. Se a gente for ver na literatura, existem vários tipos de micotoxina, mas para interesse de saúde pública e para interesse para a saúde do homem, tá? A principal são o quê? As aflatoxinas. E essas aflatoxinas, tá? Elas são estudadas principalmente por quê? Por causa dessa ação hepatocarcinogênica, tá? E altamente toxigênica que ela ocasiona no indivíduo, e não somente no indivíduo, como também em certos tipos de animais que nós iremos ver daqui a pouquinho. As aflatoxinas, elas foram isoladas em 1961, sendo que a principal espécie que foi isolada foi o Aspergillus flavus. Tá? Hoje nós observamos que o Aspergillus flavus é o principal fungo responsável pela produção dessa aflatoxina, mas também nós vemos outros tipos de espécies, que aqui eu boto para vocês, mas nós também observamos que dentro do gênero Aspergillus, o Aspergillus parasicus, tá? Ele também é uma espécie de aspergilo que ele produz, tá? Alguns subtipos de aflatoxinas, que são esses 4 aqui, a B1, a B2, a G1 e a G2. Diferente do Aspergillus flavus, que no Aspergillus flavus ele produz o quê? Ela produz subtipos de toxinas, subtoxinas que são do tipo B1 e G1 aqui. E essas aflatoxinas, elas podem contaminar vários tipos de alimentos, desde cereais, grãos, como no caso do amendoim, do milho armazenado, até sementes oleaginosas, até arroz, como também no caso da castanha do Pará, que é um produto de exportação nossa daqui do estado. Como também ela ataca e acomete certos tipos de animais. E esses tipos de animais, de acordo com a sua suscetibilidade, eles são divididos em 3 categorias. Ou seja, eles podem ser muito susceptíveis, ou seja, aonde a DL50, a dose letal, é menos de 1 miligrama por quilo. E aqui a gente pode citar para vocês alguns tipos de animais, como coelhos, cães e gatos, e peruzinhos. Aqueles que são susceptíveis, ou seja, uma DL50 até 10 miligramas por quilo, é o caso dos porcos, dos bezerros, dos pintinhos e de frangos. Por quê? Porque o tipo de ração e o tipo de porte para esse animal já é um pouco maior, então ele precisa de uma ingestão de alimento maior. E a DL vai aumentando aqui. E nós temos aqueles que são pouco susceptíveis, que é o caso dos carneiros e camundongos. O tipo de aflatoxina, existe mais de 13 tipos de aflatoxina que foram catalogados, sendo que a aflatoxina do tipo B1 é a mais tóxica entre elas. Tá? E, juntamente com a B1, em pequena quantidade, também é produzida a B2, tanto pela espécie Aspergillus flavus, quanto pela espécie Aspergillus parasicus. Também temos a do tipo G1 e G2, tá? Que é produzida pelo Aspergillus parasicus. Aí vocês podem me perguntar o que significa B1, B2, G1, G2. É o tipo de coloração que vocês irão observar durante uma análise cromatográfica. O B significa blue, do inglês azul. Então, vocês vão ver manchas azuladas nas corridas cromatográficas que identificam a presença, tá, de uma aflatoxina B1. A mesma coisa da B2. E do G1 e do G2, o G vem do inglês green, que significa verde. Ou seja, na análise cromatográfica, nós observamos colorações, manchas verdes, que mostram a presença, tá, desta aflatoxina no alimento analisado.
E nós também temos um outro tipo, que é a aflatoxina B1, que é um metabólito gerado da metabolização, tá, da aflatoxina B1 aqui. E essa M1 ela está muito presente, principalmente no leite de alguns bovinos, tá? Quando o animal se alimenta de ração que esteja contaminada, tá, de aflatoxina B1. A contaminação, tá, e os efeitos patológicos devido a essa afla... Oi, Pamela, diga. Na B1, na B2 é a coloração azul, e na outra É verde. verde. Exatamente. Ah, tá. Não se esqueçam que B1 e B2 vem do inglês blue, azul 1 e azul 2. E do G1, G2, tá, vem do inglês green, que é verde, verde 1 e verde 2. Tá bom? Tá, obrigada. De nada. Então, na contaminação e nos efeitos patológicos produzidos por essa aflatoxicose, tá, nós verificamos que elas ocorrem em vários alimentos, como já falei para vocês, e o efeito que a aflatoxina irá produzir no organismo do indivíduo depende muito disso daqui, da dose e da frequência com que você ingere esse alimento, tá? Que podem causar efeitos, tá, na saúde do indivíduo, principalmente aonde? Principalmente no fígado, que é o órgão de metabolização. Aqui eu mostro para vocês o esquema da estrutura química da aflatoxina B1, tá? A fórmula química, o seu peso molecular, tá? O seu ponto de fusão, a sua fluorescência, que é azul, que eu já falei para vocês, e a DL50, ou seja, a dose letal para causar algum dano, algum efeito hepatotóxico no indivíduo. Aqui foi feita uma análise da DL50 para uma dose oral em patos adultos que já se alimentavam por ela. Os principais sintomas do efeito da aflatoxina, tá, como já falei para vocês, depende muito da dose e da frequência, mas no homem nós observamos que são quais? Imunossupressão, síndrome de Rey, algumas formas susceptíveis à hepatite B, o câncer primário, que dependendo da dose e da frequência pode ser atingido, tá? E hemorragias e até óbito pode levar ao indivíduo ou até mesmo ao animal. As principais medidas de controle aqui para se evitar a contaminação de aflatoxina são o quê? São mediadas e são impostas pela própria vigilância epidemiológica, aonde nós fazemos o quê? Evitar locais abafados, evitar locais úmidos e quentes, evitar locais com falta de areação, ou seja, falta de ventilação no local, que favoreça o crescimento do fungo. Como também, nas medidas de controle, se faz também a análise toxicológica do alimento, aonde nós verificamos os teores e as concentrações dessa aflatoxina no alimento. Isto porque, dentro da legislação, existem vários tipos de legislação de controle, dependendo para onde você irá comercializar o seu alimento. Você pode comercializar seu alimento ou para o Brasil, ou para o Mercosul, ou para o mercado americano, ou para o mercado europeu. E hoje em dia, alguns tipos de cereais e grãos, principalmente do café e da própria castanha, já está sendo exportado até para a China. Então, cada região, cada mercado consumidor apresenta uma legislação diferente. Então, o produtor e o exportador, ele tem que se adequar a este mercado. Por quê? Porque se for identificado pelo mercado estrangeiro, pelo mercado que está comprando que esse alimento está contaminado, a mercadoria ela é apreendida e é retornada, ou seja, ela se perde essa mercadoria e há um prejuízo grande para esse produtor e para esse exportador aqui. Meninada, dessa parte de micotoxinas, ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta que vocês queiram fazer? Hein? Pamela, Andréia, Gleison, Lucas, Márcio, alguma dúvida vocês querem perguntar? Eu tenho uma dúvida, professor. Pergunte, Pamela. A micotoxina, no caso da aflatoxina, é uma classe dentro dessa questão
das ela faz micotoxinas? exatamente. A aflatoxina é um grupo de micotoxinas que são produzidas por espécies de fungos, principalmente pelo gênero Aspergillus. Ah, tá, entendi. Era essa a minha dúvida, obrigada. De nada. Andréia, Gleison, Lucas, Márcio, alguma dúvida? Só um comentário, eu achei que a aflatoxina só desce em amendoim. Olha Não, só, em nada. Ela dá em eu vários achei que alimentos, fosse só até na amendoim. castanha do Pará ela dá. Por isso que hoje o produtor de castanha daqui do Pará ele teve que se adequar muito ao mercado estrangeiro por causa dessa legislação, que é uma legislação muito diferente. Os rigores de controle para exportação são muito intensos. Então, o produtor, o exportador, ele tem que se adequar a esse mercado, Entendi. tá? Alguma dúvida a mais, meninada? Posso seguir? No caso da castanha, professor, Pode perguntar. a gente pode identificar quando ela tá com um gostinho meio estranho ou então amarelada. Isso pode ser Não, já um processo. já pode ser um processo, mas já é um processo de degradação do próprio alimento, tá ok? Mas associar isso à presença da aflatoxina, tu não pode dizer isso antes de tu fazeres a análise toxicológica, a análise do alimento em si, Pamela. Porque tu pode dizer que o alimento possa só tá em processo de degradação, por isso que ele está gerando essa coloração amarelada nela. Porque assim, no caso, como é que vai fazer essa análise em todos os alimentos antes de consumir? Tipo, não tem Não há um um controle. controle. Aqui internamente não existe esse controle. É bem difícil, eu vou ser sincero. Mas, pela legislação, pelo Ministério da Saúde, pelo próprio Ministério da Agricultura, tá, o que se faz? A gente faz uma análise tá, por lotes. Entendeu? A gente pega um lote X, aí pega uma amostra aleatória desse lote e se faz análise, tá bom? E se estiver dentro da legislação, dentro dos valores de referência, esses valores de aflatoxina, é liberado. Caso contrário, não é liberado para consumo. Aonde a gente vê que há um maior rigor é quando o alimento ele é exportado. Por quê? Porque ele vai ter que se adequar aqui, vai ter que se adequar ao mercado que ele vai ser consumido. Entendi. Tá bom, era essa a minha dúvida. Obrigada, professor. De nada. Mais alguma pergunta, meninada? Ou posso seguir? Gleison, posso Não, seguir? pode, Oi? pode seguir. Perfeito. O segundo grupo que nós vamos conversar é sobre os metais pesados, tá? Só lembrando para vocês que os metais pesados, tá ok? Eles são um grupo de elementos químicos que apresentam, tá, na sua estrutura química, um número atômico que seja maior do que 22. Tá? Além disso, eles apresentam diversos tipos de efeitos à saúde do animal, como também na conservação ambiental. E, diferentemente de outros elementos presentes na natureza, os metais, eles são elementos que eles possuem um alto poder reativo, por isso que eles são dificilmente destruídos, ou seja, eles sofrem um processo de degradação, de destruição lento, tá? Por conta dessa atividade química e desse poder reativo deles. Além disso, os metais eles podem ser classificados em três tipos, como essenciais, como microcontaminantes ambientais, tá? E elementos essenciais e simultaneamente microcontaminantes. No caso dos elementos essenciais, é o caso de alguns metais que fazem parte da nossa cadeia e da nossa composição físico-química, como, por exemplo, o sódio, o potássio, o cálcio, tá? O magnésio, o zinco, tá? Que são componentes químicos que estão presentes na nossa fisiologia. Diferente daqueles microcontaminantes ambientais, como no caso do arsênico, o chumbo, até do próprio mercúrio, que a gente encontra eles em pequenas quantidades ou também em quantidades excessivas no meio ambiente. E temos aqueles que são elementos essenciais e simultaneamente contaminantes, ou seja, que estão presentes na natureza fazendo algum produto, alguma reação, tá? Mas que quando de forma aumentada podem causar, tá, algum efeito no meio ambiente, como, por exemplo, o zinco, o cromo, o ferro.
tá? E a maioria dos metais, em relação à interação ao efeito na saúde, nós verificamos que esses metais, eles precisam de quê? Eles precisam de doses, ou seja, de concentrações, tá, pequenas para o quê? Para manutenção, ou seja, para se manter, tá, nos seres vivos. Mas dependendo da natureza físico-química desses metais, eles podem sofrer processos de biotransformação no nosso organismo, tá? E podem se ligar, tá, a certas biomoléculas, ou seja, eles fazem parte, tá, da composição de certas biomoléculas, como, por exemplo, enzimas, proteínas, vitaminas, tá, que auxiliam isso na fisiologia orgânica nossa. Mas, quando aumentados, eles podem desencadear alguns problemas sérios à saúde do indivíduo. Além disso, os metais, eles apresentam diversos tipos de graus de toxicidade. Nós podemos ter metais que são altamente tóxicos, podemos ter metais que são tóxicos, ou aqueles metais que são utilizados pelo organismo, e até metais que não são tóxicos. Tá? Vai depender muito daqui da natureza e da dose da concentração que esse indivíduo fizer ingestão desse componente, desse tipo de metal ao seu organismo. O primeiro tipo é o mercúrio, tá? Que nós iremos conversar. Em relação ao mercúrio, nós observamos que há 3 tipos de mercúrio. Nós temos o mercúrio, tá? O mercúrio inorgânico e o mercúrio metálico, tá? Sendo que cada um deles tem um fim e uma utilidade. No caso do mercúrio inorgânico, que é o sal de mercúrio, ele é muito utilizado aqui nas pinturas, tá? E ele foi bem empregado na antiguidade. Diferente do mercúrio metálico, que no mercúrio metálico aqui, ele pode estar presente, ele está presente em termômetros, em barômetros, em lâmpadas fluorescentes, como também ele é muito utilizado também na extração da pepita de ouro em garimpos, tá? Em certas regiões de garimpo aqui no norte do Brasil. E na região paraense, principalmente lá pela região de Serra Pelada ou até de Marabá, ou também próximo a Santarém, a gente até verifica isso também, a presença de garimpos, tá? Mas garimpos assim ainda clandestinos, não garimpos industrializados que hoje existem, tá? Nessas regiões. E durante a exposição ao mercúrio, nós temos o que se chama do ciclo do mercúrio, nessas áreas de garimpo, aonde o indivíduo ele fica exposto a 3 tipos de ação do mercúrio. Tá? A seguir, nós temos a draga, que é esse equipamento aqui, aonde se faz a lavagem, tá, desse mercúrio, aonde aqui é colocado, tá, os resíduos sólidos que são retirados dos barrancos, tá, dos locais de extração de ouro, tá? E na draga se joga uma solução à base de mercúrio metálico. O indivíduo que fica exposto a esse mercúrio metálico já é o primeiro quadro de intoxicação, tá? Lembrando que esse mercúrio metálico ele é altamente volátil. Então, quando ele é volatilizado, olha o que acontece, ele sobe, tá, ok? Ele sobe, ele é evaporado e, através de reações que ocorrem no meio ambiente, principalmente reações de oxirredução, tá? Esse mercúrio metálico, ele deixa de ser metálico e se torna um sal de mercúrio, um Hg+2. E olha o que acontece, por uma questão de peso e de densidade, esse mercúrio ele vai para onde? Ele vai para o solo ou vai para os rios, ou para os igarapés, tá? E quando ele entra em contato com a água, e principalmente quando ele entra em contato mais a fundo, ou seja, quando ele entra em contato com o ecossistema aquático, ele sofre uma segunda reação, que nós chamamos de reação de metilação, aonde ele dá origem ao metilmercúrio. E esse metilmercúrio daqui, ele acaba intoxicando os peixes que vivem aonde? Nesse ecossistema aquático. E por uma questão de cadeia alimentar, o peixe pequeno, que já está contaminado com metilmercúrio, ele serve de alimento para o peixe grande. E o peixe grande vai servir de alimento para o peixe que é maior do que ele. E ele acaba alimentando-se e acaba se contaminando, tá?
E quem é o último na cadeia alimentar é o ser humano, que o ser humano acaba se intoxicando através da alimentação desse peixe que está contaminado pelo metilmercúrio, que fica em áreas próximas de garimpo. Por isso que, durante o ciclo do mercúrio, nós observamos que há uma toxicologia ocupacional, uma toxicologia ambiental e, no final, o quê? Uma toxicologia alimentar. Olha que interessante, que bacana aqui. Além disso, os sintomas da intoxicação ao mercúrio vão desde dores intensas, vômitos, ardência no trato digestivo, diarreia, tá? Como também problemas, tá? No sistema nervoso central. O principal efeito, voltando aqui ao ciclo do mercúrio, o principal efeito da intoxicação ao metilmercúrio é o efeito sobre o sistema nervoso central. Isto por quê? Porque o metilmercúrio ele é altamente lipossolúvel, ou seja, ele consegue atravessar a barreira hematocefálica e atuar sobre os neurônios, intoxicando o indivíduo. E, além disso, ele consegue também passar pela barreira placentária, intoxicando o próprio feto, causando maldeformações no feto. O principal tratamento para o mercúrio, tá? Primeiro, tá? É o quê? É o diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico ele é difícil da gente observar. Tem que ser feita uma análise bem rigorosa a respeito da intoxicação ao mercúrio aqui. Tá? Porque muitas das vezes se cruza com outras doenças, mas ela é feita através de análises clínicas e laboratoriais, como também em indivíduos que trabalham em áreas de garimpo, no caso dos garimpeiros. Esses garimpeiros aqui eles passam por diversos tipos de exames e bateria de exames, até para ver se não houve um comprometimento no sistema nervoso desse indivíduo. E como a gente consegue evitar a intoxicação? Primeiro, evitar consumo de frutos, alimentos vindo de regiões que estejam próximas de garimpo. Além disso, até a própria questão de arcária dentária, porque ele ataca muito aqui a região dentária, principalmente os vasos que estão ligados aos dentes, fazendo com que haja uma pouca irrigação e fazendo com que o indivíduo perca a dentição rápido. A gente também observa nisso, tá? E, em alguns casos, a gente até sugere que haja uma substituição por alimentos orgânicos. Agora, eu pergunto para vocês, dentro da toxicologia de alimentos, quando a gente fala de mercúrio, quando a gente fala a respeito dessa interação do mercúrio com o alimento, principalmente nessas regiões próximas à região de garimpo, as famílias ribeirinhas que vivem da dependência da distração, da alimentação, da pesca, tu acha correto, tu acha certo eu chegar com uma família, um pai de família que vive da pesca, que também nós sabemos que tem baixa escolaridade e falta e baixo acesso à informação, chegar e perguntar e suspender a pesca, como essa pessoa vai viver, como essa família irá se sustentar? É complicado. Por isso que tem que ter leis mais a rigor, tá? Uma legislação mais eficiente que possa ajudar aqui, que possa também fiscalizar, tá? Essas áreas de garimpo, principalmente as áreas de garimpos clandestinos. O segundo metal a ser estudado por nós é o arsênio, tá? Diferentemente do mercúrio, o arsênio ele pode ser absorvido de duas maneiras, ou por inalação ou por ingestão. Tá, okay? Aonde nós observamos que os compostos orgânicos do arsênio eles são menos tóxicos do que os inorgânicos. Além disso, o arsênio inorgânico, que é de forma trivalente daqui, ele também está presente em várias moléculas orgânicas nossas. Dessa forma, a intoxicação por ele se faz por quê? Se faz por uma interação por enzimas que acabam sendo afetadas e acabam levando ao quê? A danos celulares nos nossos sistemas biológicos. Tá? E só para título de curiosidade, se vocês, para conseguir chegar a uma dose letal de arsênico, você teria que tomar 140 miligramas de arsênico para você o quê? Para você chegar
chegar ao óbito. Isto porque o arsênico ele consegue induzir a produção de uma proteína que é a metalotioneína, tá? Que é uma proteína que ela consegue se ligar rapidamente, tá? Agrupamentos especiais, principalmente grupamentos sulfidridas que estão presentes em certos componentes celulares nossos, como no sistema nervoso, até no próprio sistema cardiovascular, que faça com que o indivíduo venha a óbito por causa dessa intoxicação. Bem, meninada, dessa parte de praguicidas, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, praguicidas é o que vai ser agora, né? Da parte do... Exatamente. Uhum. É, Pamela, alguma dúvida de metal pesado? Andréia, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, Zenilde. Márcio, Lucas, Gleison. Alguma dúvida Tudo ok, professor. a respeito dessa parte de metais pesados? Eu tenho uma dúvida, professor. Diga lá, Pamela. Qual é o exame bioquímico que eles fazem para detectar essa questão do mercúrio? Olha, na questão do mercúrio, a gente faz principalmente, depende muito do tipo de intoxicação que está sendo estudado. No caso, principalmente do metilmercúrio, que é o mercúrio orgânico, tá? A gente não faz, tem uma bateria de exames, porque nós não fazemos somente a parte do quê? Da parte laboratorial, nós também fazemos a parte até de testes comportamentais e neuromotores, por causa da ação e do efeito tóxico que o mercúrio causa sobre o sistema nervoso desses garimpeiros que estão expostos diariamente ao metilmercúrio e ao próprio mercúrio, tá ok? Então, tá? Indivíduos que apresentem altos valores, principalmente de enzimas hepáticas ou também, tá, de enzimas pancreáticas, que estão ligadas a uma história clínica e epidemiológica de exposição ao mercúrio, a gente faz outras avaliações complementares a eles para que eles possam ser tratados. Tá bom, professor. Obrigada. De nada. Alguém mais quer perguntar? Alguma dúvida a mais? Hein, pessoal? Não. Posso seguir em frente? Pode. Tá, joia. O terceiro grupo que nós iremos conversar aqui é sobre os praguicidas. Zenilde, só desliga teu microfone, por favor. Eu estou escutando tudo. Por favor. Eu não sei nem como é que desliga, não entendo muito, peraí. Já. Vamos conversar sobre praguicidas para vocês. Tá? Segundo a FAO, tá? O que é a Organização para Alimentos, tá? Os praguicidas são qualquer tipo de substâncias ou mistura de substâncias que podem atuar na prevenção ou na destruição, tá bom, de qualquer tipo de praga, seja vetores de doenças humanas ou até de animais. Tá? Essa é a principal definição, tá, de praguicidas. Dessa forma, a classificação dos praguicidas, por causa que esses praguicidas eles atuam sobre pragas, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser inseticidas, herbicidas e fungicidas. No caso dos inseticidas, eles podem ter uma classificação, um grupo, tá? Que são os grupos dos organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides e nenocotinoides. Já nos herbicidas, nós podemos ter os cloroacetaminas, tá? A ureia, tiazinas, tá? E outros compostos. E na questão dos fungicidas, nós podemos ter o ditilcarbamatos, o triazol e outros compostos também que fazem parte desse grupo dos fungicidas. Tá? E a classificação dos praguicidas vai de acordo com a DL50, do risco a uma DL50. Lembrando que na classificação,
tá? O que é aconselhado, sugerido, é a classificação de acordo com, tá, com seu grau de toxicidade e com a coloração que vai ser colocada no rótulo de cada praguicida. Isto por quê? Isto porque praguicidas que são extremamente tóxicos, eles apresentam o rótulo vermelho. Aqueles são enquadrados numa classe 1. Já aqueles que são enquadrados numa classe 2, eles são considerados praguicidas altamente tóxicos, por isso a cor, o rótulo, ele é amarelo. E quando a gente fala de uma classe 3, aqui, tá? Eles são medianamente tóxicos, ou seja, eles ficam numa faixa de toxicidade intermediária e a coloração deles são azul. Tá? E a última classe, que é a classe 4, eles são pouco tóxicos aqui, e por isso que eles têm uma coloração, uma faixa, um rótulo verde aqui. Nós também observamos que, em relação à dose letal, aqueles que estão extremamente tóxicos, eles apresentam uma dose letal de menos de 5 miligramas, diferente da classe 2, que fica entre 5 a 50 miligramas aqui. Já na classe 3, eles ficam de 50 a 500 miligramas por quilo, a dose letal. E na classe 4, fica entre 500 a 5.000 miligramas por quilo aqui. Dessa forma, tá, nós verificamos que dentro dos praguicidas, principalmente a questão dos inseticidas, esses inseticidas eles têm como objetivo combater não somente insetos, como larvas e formigas. E cada grupo que pertence ao grupo dos inseticidas, como no caso os organofosforados, eles são compostos aqui orgânicos que são derivados diretamente do fósforo, tá? Como os carbamatos, que são derivados do ácido carbâmico, tá? Organoclorados, que são a base de carbono como átomos, a base de cloro principalmente, e dos piretroides, dos petóides também chamados, que são compostos sintéticos aqui. Tá faltando 1 minuto, se cair o link, eu vou mandar um novo link para vocês, tá? No grupo, para vocês visualizarem e voltarem para a aula, tá? Além disso, os fungicidas, eles atuam principalmente no combate aos fungos, os herbicidas,